Bom dia, meus amados irmãos. É com alegria que eu posso estar na casa do Senhor nesta manhã e quero falar a vocês com todo carinho, com todo amor, a respeito da palavra de Deus. O texto que eu quero deixar com vocês hoje está no livro do profeta Jeremias. E é bom lembrar que Jeremias ele foi o profeta que esteve diante da presença de Deus, testemunhando a ação de Deus entre os anos de 625 e 586 a.C. E nesse período, Jeremias fala a respeito da bênção de Deus. Jeremias chega a ser taxado de como guerreiro de Deus e aquele que fala a verdade a respeito da vontade de Deus. Mesmo diante do quadro terrível de abatimento do povo, porque a Babilônia estava tomando toda a Ásia Ocidental e Judá, então, no ano de 586, deixa de ser um estado e passa a ser parte da Babilônia. E Jeremias, diante desse quadro de idolatria, de apatia, de substituição da pessoa de Deus para com o seu povo, e o povo começa então a se lamentar, a se entristecer e a se colocar como um povo abatido. Jeremias então vem como guerreiro de Deus revelar a verdadeira religião, ou seja, a ligação com Deus. E no capítulo 29, no versículo 11, Jeremias diz assim: Pois eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Muito interessante esse texto. Eu tenho ouvido alguns pastores, alguns outros líderes mandando mensagem usando o texto da palavra de Deus, alguns com muita propriedade, outros pensando parte do texto e fazendo colocações que não diz respeito à palavra de Deus. Que ora nós temos aqui é o profeta se reportando a um povo que estava em pecado, que escolhera a idolatria, que estava longe da presença de Deus, conquanto tinha uma religião, conquanto tinha um comportamento religioso, aquele povo não estava mais no centro da vontade de Deus, e por isso a mão de Deus vem sobre o seu povo, colocando em prática a grande soberania de Deus de correção. A verdade é que nós não gostamos de correção. Quando nós somos corrigidos, normalmente nos entristecemos e, se nós pudermos, nos afastamos daqueles que estão nos corrigindo. E às vezes nos tornamos avesso mesmo, contrário até mesmo à palavra e a presença daquela pessoa ou daquela situação de correção. Esse texto nada tem a ver com uma promessa de prosperidade monetária. Esse texto tem a ver com o propósito soberano de Deus para com o seu povo. Diante da correção, Deus tem um propósito. E o propósito da correção não é fazer o sofrimento, não é gerar lágrimas, não é gerar dor. O propósito da correção é exatamente isso: corrigir o caminho, colocar o povo normalmente e corretamente aonde ele deveria nunca ter saído, de onde ele nunca deveria ter saído. Quem sabe nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar de que nós precisamos estar novamente dentro da vontade e da soberania de Deus. Eu não conheço o contexto que cada um que receber essa mensagem está vivendo, mas o contexto que eu tenho visto no Brasil não é diferente do contexto de outras nações. Esse texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando eu estive nos Estados Unidos, principalmente naquela região conhecida como a região da Bíblia, onde nós temos o museu de Billy Graham, a casa de alguns outros escritores, C.S. Lewis e outros.
Esse texto é colocado em vários lugares como uma promessa de bênção de prosperidade monetária. Nós não podemos viver como um povo que usa a teologia de forma errada. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ter consciência. Deus permitiu que Jeremias escrevesse essa profecia para aquele tempo e para esse tempo, para nos corrigir em amor e para lembrar que existe um Deus sobre nós, existe um desejo de Deus que nós estejamos firmes e inabaláveis. E se em algum momento da nossa vida, seja como pessoa, seja como igreja, nós saímos do centro da vontade de Deus, é hora de voltar, é hora de baixarmos a nossa cabeça e dizer onde nós estamos errando, o que nós podemos fazer para realmente voltar a ter aquela alegria. E me faz lembrar o livro de Paulo, a igreja que estava na cidade de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim àqueles irmãos: pois tantas coisas foram as promessas de Deus, que estão em Cristo Jesus. Portanto, também Ele é o meio de dizer amém. A Jesus é dado a glória de Deus por nosso intermédio. Essa expressão final me faz lembrar que o nosso viver deve ser glorificar a Jesus, amar a Jesus sobre todas as coisas, viver em Jesus com alegria, ter a certeza de que a promessa já nos foi dada. O mesmo Paulo, no livro aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Jesus levou sobre si os nossos pecados. O que nós precisamos fazer é reconhecer o senhorio de Cristo, é reconhecer a ação de Cristo, não substituí-lo por pastores ou qualquer outra divindade. A Bíblia condena quem substitui Jesus por qualquer outra situação, seja o valor monetário, sejam pessoas, sejam pensamentos filosóficos. O centro é Jesus. O centro não é uma vertente política que paira sobre o nosso Brasil e faz tanta gente ficar como que louco, defendendo o que é indefensável. Mas Jesus está sobre nós, tomando sobre si as nossas dores, dizendo a todos nós o quanto Ele nos amou, permitindo-se tornar maldição. Ou seja, quando Paulo fala isso, ele está falando da maldição da cruz. Jesus levou sobre si os meus pecados e os seus, quando Ele abriu os seus braços na cruz e permitiu-se ser morto. Mas eu quero lembrar a você que Jesus Cristo vive, Ele está vivo, Ele está entre nós. E que nesta manhã de domingo, antepenúltimo dia do mês de março, nós possamos voltar a olhar para Jesus como o autor, o consumador da nossa fé e deixar todas as coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. Entregar a Ele as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas esperanças. Jeremias leva o povo a confiar na esperança que estava em Deus. Deus vai ajeitar todas as coisas. Existem momentos que nós não podemos fazer nada, a não ser nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Lembra-se de Jó? Quantas vezes nós nos deparamos com aquela situação? Lembre-se de Pedro, pensou que podia andar sobre as águas, mas de repente começou a submergir, mas lá estava Jesus com a sua mão estendida para segurá-lo, tirá-lo das águas e colocá-lo dentro do barco. E mais do que colocar dentro do barco, colocar junto com Ele. É isso que Deus quer, que nós estejamos juntos com Ele. E junto com Ele, nós vamos vencer todas as batalhas. O povo de Deus venceu aquela batalha.
Judá caiu para o reino babilônico. A política pode nos levar a uma situação de derrocada. As situações de doença, de peste, podem nos levar a uma enfermidade. Mas Jesus pode nos garantir a vitória. E que Ele possa te dar a vitória hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que seja um domingo abençoado e abençoador. E que você use todas as suas forças, todos os meios que Deus tem te dado para ser bênção nesse tempo. Amém.